Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O meu convidado hoje é o cirurgião geral, Dr. Renato Souza. Nós vamos conversar sobre hérnia. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Renato sobre hérnia. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Renato, fala pra gente primeiro, tem um conceito para hérnia? A hérnia a gente pode dizer de uma forma bem genérica, né? A hérnia é simplesmente a saída de uma estrutura de uma determinada cavidade. Né? Quando a gente fala de hérnia, a hérnia pode ocorrer em qualquer parte do organismo. Hérnia muscular, hérnia de esôfago, hérnia diafragmática, ou seja, sempre que você tem um defeito na parede ou uma fraqueza da parede da musculatura, seja qualquer tipo de musculatura, você tem uma tentativa de saída de determinados órgãos. Mas as mais comuns que a gente ouve muito falar é a hérnia inguinal e a hérnia de disco. Na nossa prática, né, na prática diária do cirurgião geral, as hérnias mais frequentes encontradas são as chamadas hérnias de parede abdominal, em que a gente tem as hérnias umbilicais, a gente tem as hérnias epigástricas, né, que se formam um pouco acima do umbigo, próximo do estômago. A gente tem as famosas hérnias inguinais, né, que no meio popular é conhecido como a quebradura, né. Temos as hérnias incisionais, que são hérnias formadas a partir de uma incisão, ou seja, ela foi criada após um ato operatório, né? Tá. Agora, Renato, fala um pouquinho então dessas hérnias. Vamos falar da hérnia umbilical. O que é a hérnia umbilical? A hérnia umbilical, como eu já tinha falado, é a saída de algum conteúdo de dentro da cavidade abdominal, seja ela conteúdo alças intestinais, a própria gordura que protege essas alças, ela pode pular para fora ali através do anel umbilical. Normalmente nós já nascemos com uma hérnia umbilical, justamente porque o anel umbilical é onde estava o cordão umbilical. Então, a partir do momento que é cortado esse cordão umbilical, aquele coto do umbigo, com o passar do tempo aquele ali cai e o anel umbilical simplesmente vira uma cicatriz e aquele ali se fecha completamente. O que acontece é que às vezes não cicatriza de forma adequada, não fecha de forma adequada e fica um buraquinho. Esse buraquinho, de diversos tamanhos, né, tende a... sempre que existe uma maior pressão dentro do abdômen, tende a pular para fora, um pedaço de intestino, um pedaço dessa gordura. Mas é bom a gente ficar atento e desmistificar um pouco esse negócio da hérnia umbilical, justamente porque hérnia umbilical, na imensa maioria das vezes, não tem indicação de cirurgia. Por quê? Porque as hérnias, até os 7 anos de idade, por volta de 7 anos, na literatura fala um pouco menos, outros um pouco mais, mas por volta de 7 anos, esse anel umbilical se fecha completamente. Então não há necessidade de levar uma criança de 1, 2, 3 anos para a mesa de cirurgia para operar. Sempre que você indica a cirurgia de uma hérnia umbilical, são meninos ou meninas mais velhos ou adultos, né? Já é o contrário da hérnia inguinal. Hérnia inguinal diagnosticada, tratamento cirúrgico. Agora, por que acontece isso, doutor Renato? Quais as causas dessas hérnias? Pois vamos pegar principalmente no caso da hérnia inguinal.
A hernia inguinal ela pode ser congênita ou adquirida, né? A congênita, você nasce com aquela fraqueza. É justamente por causa... A hérnia ela se forma justamente por causa de uma fraqueza dessa musculatura, estando aquela determinada área mais fragilizada, então existe uma tendência do conteúdo dali de dentro tentar ir para fora. Então, na hérnia inguinal, que a gente chama de indireta, que é a congênita, existe uma fraqueza de uma determinada área ali. Então, sempre, no caso do menino, que é mais frequente, é por onde passam as estruturas do cordão espermático. E no caso da menina, é onde passa uma estrutura chamada ligamento redondo, que serve como base de sustentação do útero. Ao contrário da hérnia adquirida, né, a chamada hérnia direta, nesse caso já é estritamente por causa da própria fraqueza da musculatura. No nosso meio rural, trabalhador rural, época de panha de café, o homem carregando saca de café para cima e para baixo. Aquilo ali, com o passar do tempo, vai forçando a musculatura e tende a desenvolver esse tipo de herniação. Não quer dizer que vai ter, mas aumenta a chance de ter. Então, o peso é um fator de risco? Com certeza, é um dos principais... Academias, ou... Peso em excesso é um dos principais fatores de risco para a formação da hérnia inguinal direta, né? É claro, se você já tem uma predisposição, se você já tem um enfraquecimento dessa musculatura, um enfraquecimento desses ligamentos da região inguinal associado ao excesso de peso, associado a esses fatores todos, aumenta ainda mais a chance de desenvolver a hérnia. Renato, tem alguma diferença entre homem e mulher ou não? Tem diferença na incidência, né? Por exemplo, a hérnia inguinal indireta é mais frequente nos homens, né? A hérnia inguinal direta, ela está mais relacionado justamente com a fraqueza da musculatura, então aí vem associado o tipo de trabalho, o excesso de peso, né? Essa parte laboral aí. No caso da mulher, é mais frequente as chamadas hérnias femorais ou hérnias crurais, e também, dependendo do desenvolvimento da musculatura da região inguinal da mulher, também pode favorecer essas hérnias. Mas é mais frequente a gente encontrar isso nos homens. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o cirurgião geral, Dr. Renato Souza, sobre hérnia. Agora, Renato, o que uma pessoa sente quando ela tem hérnia? Quais são os sintomas? Primeira queixa, primeiro relato do paciente, ele chega no seu consultório. Vamos voltar no caso da hérnia inguinal, né, que é a mais frequente. Mas, de um modo geral, ele fala que tem uma pelota que sempre aparece, uma pelota que cresce sempre que ele está em pé, sempre que ele vai fazer algum esforço, seja para evacuar, seja para pegar um peso, sempre que existe um aumento da força intraabdominal, né, um esforço abdominal, ele percebe que tem um caroço que aparece, que cresce, às vezes com dor ou às vezes sem dor. E que na hora que ele deita, esse caroço desaparece. Ou então, na hora que ele põe a mão, ele consegue mover esse caroço dessa pelotinha ali para um lado ou para o outro e consegue jogá-la para dentro. Isso é típico, é padrão da queixa do paciente. Questão de dor, isso é muito relativo. Normalmente as hérnias menores são mais dolorosas do que as hérnias maiores, porque
por onde sai essa estrutura de dentro da cavidade, ali forma-se um anel, que a gente chama de anel herniário. Então, esse anel herniário, ele justamente por ser composto de musculatura, ele pode prender essa estrutura que está pulando ali para fora, pode prender, estrangular uma alça intestinal, um pedaço de gordura, alguma coisa assim, e aí desencadeia a dor. Normalmente, as hérnias mais volumosas, esse anel umbilical ele é mais largo. Então, em questão de sintomatologia, não é tão exuberante quanto na hérnia menor. O paciente, ele fala mais, ele cita mais a questão do caroço que aparece e que desaparece. Mas tem dor? Normalmente tem dor, mas não necessariamente a dor é o principal sintoma. Agora, quais as complicações, doutor Renato? As complicações são, em você não operando esse paciente, a hérnia pode, essa estrutura aí, ela pode pular para fora e voltar, pula para fora e volta. Chega uma hora que ela pode pular para fora e não voltar. Aí a gente está diante de um quadro que a gente chama de hérnia encarcerada. Ela está presa, está encarcerada ali. E esse anel herniário está prendendo ela. No momento que está encarcerado, pode ficar prejudicado a circulação daquela determinada estrutura. Então, aquele tecido pode isquemiar. Ele isquemia, ou seja, tem pouca circulação sanguínea. Então, ela isquemia, pode necrosar, ou seja, o tecido morre. Pode se transformar num quadro infeccioso e é uma cirurgia de extrema urgência. Imagina um paciente que tem uma hérnia inguinal volumosa, em que uma alça intestinal pula lá para fora, é muito comum, né, em áreas muito distantes. Às vezes a população, às vezes o cidadão não tem um esclarecimento adequado, então ele desenvolve aquela hérnia ao longo de anos e anos, e essa hérnia inguinal, a alça intestinal, ela desce até a bolsa escrotal. Fica com a bolsa escrotal volumosa, com alças intestinais ali dentro da bolsa escrotal, e um belo dia aquele anel umbilical, aquele anel herniário, ele estrangula aquela alça intestinal, ela entra em isquemia e necrosa. O paciente entra num quadro de infecção gravíssimo, pode virar óbito. É cirurgia de extrema urgência. Doutora Renato, as hérnias podem voltar uma vez que a pessoa faz a cirurgia e opera? Ela pode voltar? Pode, tanto pode voltar que existe um livro de um professor de Belo Horizonte, chamado professor Alcino Lázaro da Silva, só sobre hérnias. Ele catalogou cerca de 700 técnicas para tratamento cirúrgico de hérnia. Isso quer dizer que nenhuma delas é 100% confiável. Se fosse tão bom assim, bastava uma. Se o paciente tem uma tendência, uma predisposição a desenvolver uma hérnia, você opera, pode usar a técnica mais precisa, a melhor técnica do mundo, material adequado, e você com treinamento também adequado. Você jamais pode virar para o paciente e falar para ele que você vai ser operado, você pode voltar às suas atividades normais, pode continuar carregando saca de café, que não vai ter problema nenhum, que a sua hérnia não vai voltar, que ela está curada. Mentira. Mesmo o paciente sendo operado de hérnia, você usando a técnica primorosa, a técnica apurada, adequada, com material adequado, existe a chance de voltar. Vai voltar? Não tem como a gente saber. Sabe-se o seguinte, principalmente no nosso meio, trabalhador rural, que pega muito peso, foi operado de hérnia, não respeita o prazo de repouso, ou então, mesmo respeitando, continua pegando peso em excesso, existe uma grande chance de formar novas hérnias.
Tem pacientes que às vezes o cirurgião já operou ele 2, 3, 4 vezes da mesma hérnia. Agora, Renato, o tratamento único para a hérnia é cirurgia? O tratamento é sempre cirúrgico. Não tem outro tipo de tratamento definitivo para a hérnia. É sempre cirúrgico. Porém, quando a gente fala sempre cirúrgico, pode ser por via aberta ou, como já é feito já de um tempo para cá, por videolaparoscopia, né? Porém, nem sempre os pacientes estão em condições de serem operados. Você tem um paciente, às vezes, idoso, cardiopata, pneumopata, em que na hora que você pesa o risco-benefício, o risco dele ir para a mesa de cirurgia para tratar uma hérnia é muito maior. Então, você opta pelo tratamento conservador. Isso é um tratamento de exceção. O que é? A famosa utilização das fundas, que é um artifício antigo, pode-se dizer arcaico, nada mais é do que uma cinta com tipo uma almofadinha, que serve para firmar a área ali onde existe essa fraqueza. Aquilo ali é para dar um pouco de conforto, para dar um pouco de qualidade de vida para o paciente que está contraindicado o ato operatório. É possível prevenir, evitar uma hérnia? A hérnia congênita não, né? Porque aí a gente já nasce com ela. A forma de prevenção é o quê? Não pegar muito peso, né? Porque sempre que você vai pegar muito peso, não só a hérnia, mas você está fadado a outras alterações, problema de coluna, varizes de membros inferiores e uma série de outros problemas, mas basicamente as chamadas hérnias adquiridas, né, no caso das hérnias inguinais, as hérnias diretas, é principalmente pelo peso, né? Então é evitar muito peso, basicamente. Ok, tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor, no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Até o próximo programa Saúde para você.